Queridos irmãos, queridos amigos, nosso desejo é que o Senhor abençoe a sua vida mais uma vez através dessa meditação. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Hoje nós vamos refletir então em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Está escrito: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No versículo lido, o apóstolo Paulo estava estimulando os irmãos de Filipenses a pensarem de acordo com a vontade de Deus. E nós podemos comparar a nossa mente como um campo de batalha, como um campo de guerra. E infelizmente, muitas pessoas nos dias em que nós estamos vivendo estão sendo atormentadas por maus pensamentos e acabam não desfrutando de uma boa saúde mental. Porém, a Bíblia, ela nos orienta, ela nos dá direção sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. E Paulo estava falando para aquela igreja, dizendo: olha, ocupem o pensamento de vocês com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, onde há louvor, pensamentos onde há pureza, onde há coisas que são justas, coisas amáveis. Isso deve ocupar a mente de vocês. Era isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. E as nossas ações, elas são resultado daquilo que nós pensamos. Então, se nós alimentarmos a nossa mente com pensamentos bons, pensamentos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos experimentar vida. Porém, se nós dermos lugar a pensamentos maus ou contrários à vontade do nosso Deus, nós vamos experimentar morte, destruição, coisas que não são agradáveis. E Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo estava dizendo para a igreja de Roma que eles deveriam ter uma transformação na maneira deles pensar, e ali então eles experimentariam algo agradável da parte de Deus para com eles. Também a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, nós temos a mentalidade do Mestre, de Cristo, então nós podemos e devemos pensar de forma com que Cristo pensa. E há duas coisas que nós podemos fazer para ter vitória nessa área, que é a área dos pensamentos. A primeira delas, então, é medite na lei, na palavra do Senhor. Em Josué 1:8, parte do versículo, o Senhor diz a Josué para ele meditar de dia e de noite no livro da lei, na sua palavra. E por que nós precisamos meditar na palavra do Senhor? Porque a forma em que nós pensamos vai determinar a forma com que nós vivemos. E nós vemos então que quando o Senhor disse para Josué que através dessa meditação ele iria aprender a fazer tudo o que na lei estava escrito, isso fez com que Josué fosse bem-sucedido e próspero em todo o seu caminho. Então, se você e eu, se nós quisermos ter vitória em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na área dos pensamentos, nós precisamos edificar a nossa vida e a nossa fé através da meditação diária da palavra de Deus. Uma outra coisa importante é submeta seus pensamentos à obediência de Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo estava falando de guerra, de batalha na mente, batalha espiritual, e ele está dizendo: olha, as nossas armas, elas não são carnais, não são humanas, mas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas, mentiras, né? Toda altivez, todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. E aí Paulo vai dizer algo muito importante. Ele diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo aquilo que nós pensamos que não está de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos submeter ao Senhor.
ou seja, colocar e eliminar da nossa vida para que possamos então viver de acordo com a vontade de Deus. Talvez pensamentos de orgulho, pensamentos de soberba, sentimentos de inferioridade, superioridade, mágoas e tantos pensamentos que vêm na nossa mente que não são pensamentos de acordo com o querer do Senhor. Então que a gente possa pensar de acordo com a vontade de Deus, que tenhamos vitória sobre essa área tão importante que é a área dos pensamentos, e que Deus possa estar te abençoando grandemente no nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz.